Olá, meu nome é Sandro Vasconcelos e nesse vídeo vou falar sobre 8 razões pelas quais eu desisti de votar no Bolsonaro para presidente. Há um tempo atrás eu cogitei votar nesse candidato, o Bolsonaro, porque eu acreditava que ele tinha alguns valores conservadores que eu acredito serem benéficos ao Brasil, à sociedade. Porém, na medida em que eu fui me aprofundando, estudando sobre o candidato, acompanhando entrevistas, tentando ver suas ideias principais, eu comecei pouco a pouco a me decepcionar. No começo, as primeiras decepções eu relevava, acreditava assim que era um candidato como qualquer outro, sempre vai ter uma contradição, alguma coisa que você não concorda, mas acreditava assim que na maioria dos pontos ainda valeria a pena votar nele. Porém, na medida em que eu fui percebendo mais e mais contradições no discurso dele, eu fui desanimando até chegar um momento em que eu desisti de votar nele e parei de falar sobre ele, que eu tentava convencer, né, as outras pessoas de que ele era um bom candidato, falava sobre ele, acreditava mesmo, né, nas ideias dele para o Brasil, e comecei a parar de fazer isso, e até o momento em que eu desisti e resolvi até ser contrário em algumas coisas e bater de frente com algumas coisas. Então, a seguir, eu vou falar sobre as 8 razões pelas quais eu deixei de acreditar no Bolsonaro. A primeira é porque o Bolsonaro parece estar despreparado. Eu tenho visto algumas entrevistas, faz tempo já. Geralmente ele dá faz alguns discursos dúbios, algumas afirmativas difíceis de entender, então ele precisa voltar assim na internet ou na televisão para poder corrigir aquilo que ele falou, deixar mais claro. Então eu percebi assim que é uma dificuldade de expressão nele muito grande. E isso fez com que eu questionasse a inteligência dele. Eu comecei a ver assim que ele não tinha um brilhantismo que eu esperava de um candidato a presidente, um discurso meio vago muitas vezes, sempre com alguns jargões de sempre, que não me convenciam assim como uma pessoa que pudesse me representar como eu acreditava. Por exemplo, ele sempre fala do nióbio, sempre está com a cartilha gay ali com ele, falando sobre o ensino da homossexualidade nas escolas como uma coisa ruim, que até eu concordo. E só que para um presidenciável esse é um discurso muito raso. Como um parlamentar, como um deputado, tudo bem, ele foi eleito por um nicho de eleitores que pensa dessa forma e que quer que ele combata essas coisas, né, esses pontos. Porém, como presidenciável, ele precisa se aprofundar em questões como educação, como segurança, como saúde e como economia. E falando em economia, a segunda razão pela qual não voto mais no Bolsonaro é porque ele parece não entender nada de economia. E raramente eu vejo ele se aprofundar em questões como reformulação da CLT, como a ideia do empreendedorismo, a ideia de aliviar as taxas e impostos para fomentar o empreendedorismo. E pouco ele fala sobre o Estado mínimo também, que ao meu ver é um dos pontos principais. O Estado está muito inchado e é preciso enxugar o Estado de alguma forma. Ele até fala sobre isso, sobre essas questões, mas de maneira muito superficial. Ele precisa mostrar como ele vai fazer esse enxugamento do Estado, como ele vai agir na CLT para facilitar as contratações, para diminuir o desemprego, e como ele vai fazer para fomentar o empreendedorismo, como ele vai fazer com que os empreendedores não sejam tão sobrecarregados pelos impostos, pelas taxas. Então ele precisa deixar isso mais claro, e pelo que eu vejo ele não tem capacidade para tornar isso mais claro. Ele até fala que vai deixar algumas pessoas lá muito entendidas, fazendo, né, esse papel de cuidar da economia, né, o ministro. Né, porém, isso é vago, porque ele precisa ter um conhecimento, pelo menos, das ideias centrais que o governo dele
precisa atuar na área econômica. Não pode deixar quem que ele vai colocar, quem que é essa pessoa que ele considera assim tão confiável para poder colocar ali no ministério, que a gente não sabe. Ele tem que saber pelo menos as diretrizes principais da atuação do governo no âmbito da economia. A terceira razão pela qual não voto mais no Bolsonaro é porque ele é muito mal educado com os repórteres, muitas vezes. Já vi ele sendo grosso em várias entrevistas. É claro que as pessoas fazem algumas perguntas chatas para ele, muitas vezes, mas ele precisa ter um equilíbrio maior, um jogo de cintura melhor para saber sair dessas situações com mais elegância. Não adianta ele ficar ali tentando bater de frente e tal, que isso acaba representando para a população uma ideia de inflexibilidade. E o presidente ele precisa ser flexível, ele precisa ser uma pessoa em que o povo veja nele um discurso agregador, um discurso que possa ouvir as diferentes vozes da sociedade e possa reunir, né, essas diferenças dentro de uma mesma sociedade de maneira pacífica, e saiba ponderar, né, esses discursos e unir, né, essas pessoas. É claro que ele tem que ser duro e tem que ser claro, né, em algumas posições, mas ele precisa mostrar que tem algum jogo de cintura, que ele pode ser um apaziguador, que ele pode ser uma pessoa que pode unir a nação em torno de um discurso, convencer, porque se ele agir sempre dessa maneira truculenta, ele vai sempre polarizar demais o eleitor, ou aquele eleitor que ama ele, ou aquele eleitor que odeia, que é o que realmente acontece. Então essa questão de ser mal educado, é claro, não é porque o presidente tem que ser um Mauricinho, educadinho, não é isso, mas ele precisa sim ter alguma flexibilidade e elegância e saber unir os diferentes discursos em torno dele, para que ele ganhe confiança das pessoas e não divida o país mais do que o país está dividido. A quarta razão pela qual não voto no Bolsonaro é porque ele adora dizer que é cristão. Tudo bem, ele tem o direito de ter a religião dele e até declarar isso. O problema é quando ele diz em alguns discursos que ele vai governar para o cristão, que o Estado deve ser cristão. Isso é perigoso para o Estado laico, que garante a diversidade de religiões, as minorias religiosas, né, a garantia da existência das minorias religiosas e até mesmo o pensamento ateu. Então, esse tipo de discurso em volta de um Estado cristão é muito perigoso porque ele assusta, né, quem não é cristão, quem é ateu, quem pertence a outras religiões, e começo a questionar, né, se eu como budista ali, como que eu serei, será que eu terei minhas demandas atendidas, ou pelo menos ouvidas, né, por um governo, ou tudo girará em torno do cristianismo? Então, é uma coisa a se pensar, me afastou, né, eu refleti sobre isso, também foi um dos pontos cruciais que me fizeram mudar de opinião com respeito a votar em Bolsonaro, essa ideia da religião. E outra coisa também que me perturba bastante são as alianças que ele tem feito com líderes evangélicos aí questionáveis, né, charlatões do povo aí. Ele tem feito alianças com esse tipo de pessoa para poder angariar os votos dos evangélicos. Então, esse é um ponto bastante grave aí nessa história do Bolsonaro como um candidato a presidente. A quinta razão pela qual eu não votarei em Bolsonaro é porque ele apoia as vaquejadas. Eu sou, como vegetariano, né, eu sou completamente contrário a maus tratos em animais. E nessas vaquejadas o que a gente vê é que os animais são tratados de forma desumana, cruel, são maltratados mesmo. Ele apoia esse tipo de evento porque ele diz que é uma tradição de um povo e que não pode ser mexido. Mas eu não vejo isso somente como uma tradição, eu vejo como algo que a gente deve evoluir, né, que nós devemos crescer em civilidade e perceber que esse tipo de atração é cruel, é bizarro e precisa ser encerrada, precisa ser proibida mesmo na sociedade. Deve ter alguma lei que proíba os maus tratos aos animais. Eles precisam ter garantias de alguns direitos porque eles são seres sencientes que precisam ser atendidos, que precisam ser respeitados. Então,
É claro, não estou dizendo quanto ao abate, seria sonhar demais querer um presidente que proibisse o abate ou desse direitos aos animais a esse ponto. Mas essa questão da diversão em cima do sofrimento do animal, um puro e simples entretenimento, para mim é absurdo. E para qualquer pessoa de um mínimo de bom senso também vai chegar a essa conclusão, de que os animais não podem ser tratados ao nosso bel prazer. Eles são seres que merecem algum tipo de respeito. Então, por ele apoiar a vaquejada e pertencer a essa nova direita viril, que adora maltratar os animais, que adora uma caça, né, isso me fez me afastar desse pensamento da direita brasileira. Claro, não sou nenhum esquerdista, não fui para o esquerdismo, mas é algo que me dá uma certa náusea quando escuto pessoas de direita falar que nós temos essa propriedade toda sobre os animais e podemos fazer com eles o que quisermos. Nos divertimos com o sofrimento deles, caçarmos eles ao nosso bel prazer. Isso para mim, eu não consigo nem ouvir isso. Isso para mim é uma coisa inviável, inadmissível, e também foi um dos pontos cruciais que me fez desistir de votar em Bolsonaro. Outra razão que me fez questionar o voto em Bolsonaro é porque ele é militar demais. Ele tem lá no gabinete dele foto de todos os presidentes da época do regime militar. É claro que o regime militar não foi esse bicho de sete cabeças como a esquerda costuma pintar. Mas, porém, nós não podemos pensar que o Brasil deva se transformar num enorme quartel. Eu acredito que essa ideia de amor à pátria, esse patriotismo todo, é algo muito perigoso. É claro, nós devemos, assim, ser guerreiros e ser defensores de alguns valores objetivos, mas eles devem ser objetivos. A pátria, para mim, aparece como uma coisa muito subjetiva. Muitas pessoas ao redor do mundo já foram manipuladas e morreram por esse pretenso amor pela bandeira, mas na verdade foram usados ali num jogo político para algum interesse que não era realmente um interesse objetivo. Para mim vale a pena lutar pela família, pelos amigos, por uma certa ordem, até por uma certa hierarquia dentro da sociedade. Mas nós não podemos ser militares que, quando vemos o presidente, batemos continências e sempre acreditamos cegamente naquela autoridade. A sociedade precisa ter garantida alguma liberdade, alguma vazão para poder se manifestar contra ações do governo e até para ser subversivo em relação ao governo em certas ocasiões, em face à injustiça, expropriações e coisas do gênero. Então essa face militar do Bolsonaro me incomoda muito, porque ela transparece muito uma ideia de censura e de obediência cega. Em sétimo lugar, eu não votaria no Bolsonaro porque existe uma idolatria muito grande em torno do nome dele. Vivem ali gritando Bolsomito para lá, Bolsomito para cá, e isso me incomoda. Me incomoda por quê? Porque essa idolatria no nome dele, essa coisa de seita e quase religião, nessa adoração ao semideus Bolsonaro, ela acontece exatamente por causa do próprio Bolsonaro. O discurso dele, que muitas vezes soa como um radicalismo, talvez nem seja tanto radicalismo e tem muitas verdades ali no discurso, mas ele acaba chegando no ouvido das pessoas como um radicalismo. E quando ele chega assim, ou ele angaria aquele fiel que acredita em todas as palavras e até numa infabilidade ali do Bolsonaro, como se ele fosse infalível, ou tudo que ele fala está certo, ou a pessoa se abraça no discurso com esse espírito, ou ela rechaça veementemente. Mais uma vez nós vemos aí a polarização da sociedade e não vemos discursos intermediários. A gente vê um discurso aqui e outro ali. Um dizendo amém para tudo e outro rejeitando tudo. Nós não conseguimos ver uma reflexão sobre o discurso e outras tonalidades desse discurso. E isso é muito perigoso. Então, essa idolatria revela exatamente essa polaridade que é manifestada por causa do radicalismo do discurso, né? Aquele discurso à la Alborguete, que, como eu disse, tem muitas verdades, mas que chega ao ouvido das pessoas como algo muito extremo, muito radical.
nós temos que sempre agir em relação aos políticos, mesmo aqueles que nós elegemos, como opositores. Eu sou opositor de qualquer político que esteja no governo, mesmo que seja o político que eu votei. Então é esse o nosso espírito, é esse o nosso comportamento. Deveria ser o nosso comportamento diante dos nossos governantes. Um comportamento sempre de questionamento, de averiguação, de oposição mesmo, por mais que seja o candidato que nós votamos. Essa idolatria a gente já provou, né, que ela é ruim, quando o Lula, né, foi idolatrado da mesma forma pela esquerda, como um salvador da pátria, né, aquela velha fé de que todos os problemas do Brasil vão ser resolvidos por uma pessoa e não por uma mudança cultural e não por parte do povo, de baixo para cima. A gente sempre fica acreditando num salvador da pátria que a gente vai colocar lá e com um passe de mágica vai ficar tudo uma maravilha. Não funcionou com o Lula e certamente não funcionará com o Bolsonaro, ou não funcionaria com o Bolsonaro. Nós temos que mudar essa visão. A mudança vai partir de nós, da cultura, da nossa mudança de cultura, da nossa mudança de espírito, de um espírito pobre para um espírito nobre. Então, por causa dessa idolatria, de se acreditar no Bolsonaro como um semideus, como um salvador da pátria, eu vi isso e isso também me fez ponderar e repensar, né, o meu voto, e me fez não mais acreditar no Bolsonaro como um bom candidato a presidente. Em oitavo lugar, talvez seja a razão mais importante, que é a minha falta de fé no Estado. Eu perdi a fé no Estado. E essa ideia de que a mudança pode acontecer no Estado, para mim ela é ilusória, é falsa. E o Bolsonaro acaba representando isso, porque as pessoas têm essa esperança de que colocando ele lá haverá alguma mudança. E eu não creio mais nisso. Todos os políticos que estão lá, que estão no Congresso, ou qualquer forma de administração das cidades ou dos estados, eles já estão corrompidos de alguma forma. Se eles estão lá é porque, de alguma forma, eles já começaram a jogar o jogo da sujeira. Eu acredito que nenhuma pessoa boa e nobre de fato possa subsistir naquele ambiente. É como água e óleo. O óleo repele a água que é boa e é impossível a água que são os bons se misturarem naquele meio. Então todos de alguma forma já estão alinhados com esse sistema que é podre. Em algum momento eles vão agir de acordo com seus próprios interesses. É claro, vão maquiar o discurso deles de acordo com alguma ideologia, de acordo com alguma religião, e utilizando-se sempre do marketing, né, de maneira a mostrar ao povo uma imagem de que eles se preocupam com o povo, mas no fundo eles estão ali governando para o próprio umbigo deles. Eles não estão preocupados realmente com o povo, e nem poderiam, porque aqueles que poderiam estar preocupados não têm lugar ali naquele ambiente. Eles são expelidos como dois polos de mesmo sinal na eletricidade, são jogados para fora. Então não existe essa mudança. A gente tem que perder essa esperança de que a mudança vai vir de cima para baixo, vai vir de dentro do sistema, dentro do Estado. Nós temos que começar a repensar na mudança de uma outra forma, uma mudança que venha de baixo para cima, que venha de uma mudança cultural e chegue até os pontos mais altos ali da administração. Como fazer isso ainda não sei, tenho pensado muito sobre isso, é uma equação muito difícil de resolver, mas com certeza a mudança não vai partir do Estado, de cima para baixo, ou com o salvador da pátria, como eu falei. Ela vai partir da gente, de uma mudança, mesmo um trabalho de formiguinha, começando aqui na base, até que influencie cada vez mais um número maior de pessoas, e o nosso país possa ser, de alguma forma, ter um espírito de nobreza mais elevado, porque o nosso espírito anda bem pobre, anda bem com síndrome de vira-lata, digamos assim, e nós precisamos sair dessa favela moral, dessa condição degradante moral em que nós nos encontramos. Esse, para mim, é um ponto crucial para que haja mudança. Então, esse oitavo ponto seria basicamente a minha falta de fé de que o Estado possa mudar algo. Por mais que o Bolsonaro fosse uma boa pessoa, como eu já mostrei que não é tão bom assim nas outras 7 razões, mas digamos que ele fosse, seria como se colocasse
o Schumacher para dirigir um Fusquinha e a gente acreditasse que ele pudesse ser campeão da Fórmula 1. Então é impossível. O Fusquinha representa o sistema que já é totalmente comprometido pela burocracia, pela corrupção, pelas brechas que a lei dá ali para que o governo beneficie mais os banqueiros e mais os megas empresários do que os verdadeiros empreendedores que poderiam gerar empregos e trazer mudanças para o país. Então, isso não vai acontecer de dentro do Estado. O Estado já está preparado para que sempre se reproduza esse estado pérfido da sociedade, esse estado degenerado da sociedade só se reproduza e até se intensifique para pior. O sistema não existe mecanismos ali no sistema que possam favorecer com que esse ciclo vicioso se reverta e que se torne um círculo virtuoso ao invés de um círculo vicioso. Então o vídeo seria sobre isso, sobre o que me decepcionou aí me fez decepcionar com o Bolsonaro. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem e não se esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações. Muito obrigado e até a próxima.